Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje nosso programa Odonto em Foco, aqui na TV Uno Master, um programa descontraído sobre odontologia, né? Assim, a gente quer que vocês entendam em casa a odontologia de uma forma mais fácil, né? Eu sou Francisco Percival, sou implantodontista, periodontista, e a gente vai sempre estar junto aqui com o meu amigo Miguel, que vai sempre estar discutindo com vocês vários assuntos sobre odontologia. Miguel? Eu sou o Miguel Torquato, estamos aqui juntos para conversar um pouquinho sobre, como o pessoal falou aqui, sobre odontologia de uma forma descomplicada, de uma forma simples. Eu também sou especialista em implantodontia, tenho um consultório, uma clínica, né, que desde 2011 que a gente está batalhando aí, e é isso. E hoje a gente vai começar falando sobre uma das nossas especialidades e uma das coisas que a gente mais trabalha, que é a implantodontia, né? A implantodontia hoje é um recurso extraordinário da odontologia e muita gente ainda tem dúvida, né, Miguel, sobre como é, o que é, como é feito. Então a gente vai tentar aqui falar de uma forma o mais clara possível para que vocês entendam e tirem suas dúvidas, certo? Uma coisa que as pessoas sempre perguntam, mesmo com internet, mesmo com Google, com YouTube, mas ainda chegam no consultório da gente e perguntam: doutor, o que é implante? O que é um implante, Miguel? Pois é, o implante hoje em dia é o substituto ideal, ainda não inventaram nada melhor por enquanto, né? Então ele é o substituto ideal para uma perda dentária ou para um caso de agenesia, que é uma situação se o paciente por acaso nasceu sem aquele dente e aí tem uma deficiência estética que quer sanar, e aí o implante ele é a situação, a melhor alternativa, exatamente, né, no momento. O paciente que perdeu os dentes por algum motivo, né, seja por doença, cárie, doença de gengiva, né, traumas, né? Então, assim, o implante realmente hoje é o que substitui melhor os dentes, né? Melhor do que a prótese fixa, do que a prótese removível, né? Então, assim, o implante nada mais é do que uma nova raiz. O implante se divide em duas etapas, a fase cirúrgica e a fase protética. O que é a fase cirúrgica? A fase cirúrgica é aquela fase que a gente vai colocar um parafuso de titânio dentro do osso do paciente. Ele é uma nova raiz, não é isso, Miguel? Isso, ele serve de sustentação para a coroa do dente. Exatamente, a coroa é o dente propriamente dito, que as pessoas, meu dente, quando fala meu dente, fala só da coroa. Exatamente. Então, essa é só uma fase da implantodontia. Essa coroa precisa estar em cima desse implante. Ela precisa ter um suporte para ter uma coragem, para que tanto ela desempenhe seu papel estético, como ela desempenha seu papel funcional, né, de mastigação. Então, quando você se perguntar o que é um implante, tenha na cabeça que são duas coisas. É o parafuso de titânio e a coroa juntos. Entendeu? O implante é a união dessas duas fases, certo? Há alguns casos onde a gente consegue resolver, consegue tratar o paciente, finalizar o caso em um momento cirúrgico só. Né, onde a gente faz a instalação a cirurgia da instalação do implante e a gente consegue confeccionar uma coroa. Hoje a gente tem a tecnologia para isso, né? Exatamente. Tem laboratórios que dispõem de um sistema de scanner e sistema de impressão 3D, onde por meio dessa impressão já é confeccionada a coroa em porcelana e se instala o implante, na mesma hora o paciente já sai reabilitado. Já sai reabilitado, né? exatamente. Já sai com dente, já sai com... Então, assim, implante é basicamente isso, certo? Muitas pessoas perguntam com que idade já se pode fazer o implante, né, Miguel? Chega muito. Às vezes acontecem acidentes, né, que crianças pré-adolescentes já perdem o dente, e os pais se desesperam, já querem chegar lá e fazer um implante, e não é bem assim. Muito se dizia no início que as mulheres podiam fazer implantes com 17 anos e os meninos com 18. Isso é muito relativo. Acho que a resposta mais correta é
quando finalizar o crescimento Exatamente, ósseo, né? exatamente. Que varia de pessoa para pessoa. Cada organismo responde de um jeito, né? Cada caso é um caso, Exato. né? Tem adolescentes que com 16 anos já está totalmente desenvolvido. Exato. Né? Então, assim, cabe ao profissional avaliar se chegou no momento certo de crescimento ósseo para poder reabilitar. Essa é uma dúvida que as pessoas... É muito frequente, escuto né? muito isso no consultório também. Mais uma dúvida, Miguel, que as pessoas têm... Pois é, rapaz, as pessoas ficam tão cismadas, com tanta insegurança, que chega até um questionamento. É fixo? Realmente o implante é algo fixo? Exatamente. Perguntam bastante isso aí. Perguntam bastante. Na verdade, o implante ele é fixo sim, desde que você faça um bom planejamento do caso que você quer reabilitar. Você faz um planejamento adequado, você estuda, avalia, faz tem êxito no procedimento cirúrgico, então o implante ele vai ficar fixo sim. Obviamente, se você não tiver cuidado da mesma forma como se você também descuidou da sua saúde bucal, se você também não tiver uma boa saúde peri-implantar, uma boa saúde dos tecidos que sustentam esse implante, ele pode correr o risco de ser perdido. Exatamente. As pessoas confundem às vezes porque perdeu o dente, colocou um implante que é um aparato, né, que é um aparelho, que é um acessório, que não é uma prótese, e as pessoas acham que porque não é mais o seu dente que pode dar uma relaxada na higiene ali. E é justamente o contrário, né? Pois é. A higiene que você tem, o cuidado que você tem com os dentes, tem que ter o mesmo cuidado com o implante. Ou até mais, né? Ou até mais. Porque, por exemplo, doenças gengivais que ocasionam doenças periodontais nos dentes, pode ocasionar também no implante, né? Mas sabe o que eu percebo, Percival? Que assim, às vezes os pacientes acabam tendo um cuidado um pouco maior com o implante, porque doeu um pouquinho no bolso, né? Para fazer. Exatamente. Aí lembra, rapaz, eu perdi esse dente aqui, eu vou cuidar um pouquinho mais dele. Exatamente. Então, realmente, o implante é fixo e precisa de higiene, sempre, certo? Outra pergunta, Miguel, outra coisa que as pessoas perguntam bastante. Tem rejeição? O implante tem rejeição? Tem, Miguel? Pois é, então. Eu estava conversando com vocês aqui um pouquinho antes e a gente falou sobre o planejamento, né? Eu acho que o sucesso do tratamento clínico, o sucesso do tratamento cirúrgico com o implante dentário, ele vai muito em função do planejamento. Se você tem um planejamento que foi inadequado, se você executou de uma forma... Diagnóstico errado, planejo errado, então esse implante realmente ele vai falhar. Mas não é por rejeição. Exatamente. Não é por rejeição. Exatamente. É por uma falha no diagnóstico e no planejamento. Já aconteceu de chegar paciente pra gente, né? Ah, doutor, eu fiz implante, mas eu tive rejeição, não posso mais fazer implante. Né? E a gente, para desconstruir esse conceito que o paciente cria a partir da perda de um implante, às vezes é complicado. Vou entrar um pouquinho na parte científica agora do negócio. Existia um cidadão chamado Brannemark, que Brannemark, ele, na verdade, ele não era odontólogo, né? Ele era ortopedista, era médico ortopedista. E ele fez uma pesquisa usando pinos de titânio em coelhos. O pessoal está aí para me corrigir. Né? Com outra finalidade. Exatamente e aí ele percebeu que esses pinos, houve uma formação óssea ao redor desses pinos de titânio. E aí ele pensou, será que eu consigo reabilitar? Exatamente. Vou conversar com um amigo meu dentista, né? Ele deve ter... Que bom que ele teve essa ideia. Um ortopedista pensou nos desdentados, né? Pois é, exatamente. E isso, assim, que eu sempre falo que a implantodontia é uma especialidade relativamente nova, porque isso aí foi na década de 50, 60, exatamente. Né? Exatamente. E assim, a implantodontia realmente, assim, em massa, se popularizando de alguma forma, que eu digo se popularizando no sentido que as pessoas tiveram mais conhecimento dela, da década de 90 para cá. Para cá, isso né? mesmo. Isso mesmo. Que está evoluindo a cada dia e daqui a pouco realmente ela chega a ser 100% praticamente com um elemento dentário natural. Isso, né? isso. E é uma coisa assim, que é de rápida execução, o procedimento cirúrgico em si a gente leva algo em torno de, quando é um caso unitário, algo em torno de 15, 20ve minutos de cirurgia, algo muito rápido. E um pós-operatório, às vezes, melhor do que uma exodontia, né? Exato, do que uma extração, exato. Né? Menos traumático, às vezes as pessoas não querem fazer porque já tem um certo trauma de um procedimento cirúrgico. E o procedimento de implante, sendo bem planejado, bem organizado, é um pós-operatório bem tranquilo. Não é isso? Puxando para essa questão digital, hoje a gente também, para minimizar os riscos de falha com implantes,
a gente tem o planejamento para uma cirurgia guiada, que isso é algo fantástico. Exatamente. É algo sensacional, algo que a gente consegue prever. A gente faz, né, a cirurgia no computador. No computador, né, para depois... Passa isso replicado para a boca, né, do paciente. Então, assim, com toda a previsibilidade do que vai Exato. acontecer, do resultado, realmente é espetacular a implantodontia. E entrando só para finalizar esse assunto de rejeição que a gente falou, como o Miguel falou, algumas falhas podem ocorrer a perda do implante, né? Um procedimento, uma técnica cirúrgica mal executada, um controle pós-operatório do paciente deficiente que causa uma infecção, a infecção Exato. pode causar a perda do implante. Exato. Mas o importante é as pessoas entenderem que a rejeição hoje não existe, né? Isso não existe, rejeição. Eu fiz um implante e existe uma rejeição. A biocompatibilidade, que é a compatibilidade do titânio com o organismo, é 98%, algo em torno disso, próximo de 100%. Justamente, eu acho que essa margem desses 2% dos casos que estão errados estão mais relacionados à falta de planejamento, a técnica, infecções, né? Então, assim, realmente o implante é um procedimento muito cirúrgico, muito compatível, não causa problema nenhum à saúde, pelo contrário. Né, muito Miguel? seguro, muito seguro. Muito seguro. Outra dúvida grande, Miguel, que as pessoas... A gente recebe muito paciente, né? Fumante. Exato. Fumante pode fazer implante? Começa aí, Miguel. Vai Veja só, fumante pode sim fazer implante, certo? Na verdade, a gente tem o cigarro, né? Tem o tabagismo. Como o Percival aqui é periodontista, ele sabe isso muito melhor do que eu. Mas assim, o tabagismo ele é um fator modificador, certo? Ele por si só não seria um fator que condenaria, que iria lhe privar de fazer um procedimento de cirúrgico de instalação do implante. Porém, ele é um hábito deletério, né? Um vício, que ele modifica sua biologia, modifica sua fisiologia. Então, seu corpo responde a um procedimento cirúrgico de uma forma diferente, seu corpo pode responder a uma infecção de uma forma diferente. A cicatrização é prejudicada. E aí... Exatamente, porque o cigarro, além da temperatura, né? E sempre depois de uma cirurgia, de um pós-cirúrgico, em geral, as primeiras 48 horas a gente recomenda gelo, alimentos gelados, e o cigarro é quente, já tem a sua temperatura. Fora que a fumaça, as toxinas que contém ali, como o Miguel falou, eles modificam o processo de cicatrização, de recuperação daquele sítio que foi operado. Então, realmente, assim, o ideal, lógico que o paciente chega, não vai deixar de fazer. Só que ele precisa estar consciente que, pelo menos durante um certo período, ele precisa se controlar. Essa taxa que a gente tinha conversado de sucesso, que era algo em torno de 98%, ela já vai cair. Exatamente. Ela já vai cair, exatamente, né? O importante é o paciente fumante ter essa consciência, ir para o procedimento sabendo do que pode acontecer, né, Miguel? Exato. Ser avisado de tudo que pode acontecer. Mas o fumante, dentro de certas restrições, pode se passar pelo procedimento de implante como outro paciente não fumante. Não é verdade? Outra dúvida assim, que a gente nota muito, chega muito no consultório, é com relação ao enxerto ósseo. O pessoal chega perguntando assim, todos os casos de implante precisam ser feito enxerto? Porque eu queria fazer um implante, mas eu tenho medo do enxerto. Exatamente. Pessoal, visualiza. E aí, pessoal? Exatamente, Eu tenho coragem de fazer um implante, mas não tenho coragem de fazer um enxerto. Hoje em dia, os enxertos, tanto ósseos como gengivais, eles são uma ferramenta a mais para a gente otimizar um tratamento, para que um tratamento tenha um sucesso maior. Porque qual é o objetivo de um tratamento, qualquer que seja odontológico? É a gente chegar o mais próximo possível do natural. Exato. Né, Miguel? Mimetizar, né? Do invisível, né? Exato. O paciente chega para mim, eu fiz um implante nesse dente. Que dente? A gente procura e não acha. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o objetivo. Então, assim, lógico que tem casos que não precisa fazer enxerto, mas alguns casos precisam. Mas como a gente estava conversando aqui sobre a evolução da implantodontia, hoje as cirurgias, elas estão cada vez mais sendo minimamente invasivas. Então, assim, quando a gente precisa da colocação de um enxerto, às vezes a gente precisa, não que não precise mais, mas está diminuindo a necessidade de tirar enxertos ósseos em bloco,
da gente tirar enxerto do queixo do paciente, né, exato. Da mandíbula. Hoje a gente tem os biomateriais que são, para vocês entenderem de uma forma melhor, enxertos em pó, né, de osso em pó, né? Então, assim, se necessário, eles hoje são feitos de uma forma bastante tranquila, né? Sem uma morbidade alta depois da cirurgia, sem um sofrimento. Eu me recordo na época que eu fiz na minha graduação, acho que no último ano da minha graduação, eu não vou falar para vocês não descobrirem minha idade, mas tinha uma mãe de uma amiga minha que fazia faculdade comigo, que ela tinha feito uma cirurgia de enxerto. E aí eu me encontrei com ela estava com o rosto assim super inchado. Irreconhecível, Irreconhecível, exatamente. E hoje a gente não... espancada, né? Pois hoje a gente não tem mais como o pessoal falou, esse risco dessa morbidade. É algo muito mais confortável, muito mais prático. A gente também tem enxerto em bloco de material halógeno, material plástico. Exatamente. Então, assim, é algo que realmente facilita bastante, né? Facilita. E os enxertos gengivais também. Às vezes o paciente, a gente diz, eu vou tirar um pedacinho da sua gengiva aqui do céu da boca para colocar aqui nesse lugarzinho que está faltando, e o paciente, Deus me livre, eu não quero, né, Miguel? Morre de medo. Mas assim, são cirurgias simples, né? Simples que eu digo na questão de você, de um pós-operatório e tal, porque existem técnicas para se fazer, né? Então, assim, a técnica mais apurada, né, a mão mais calibrada, ajuda bastante nessa questão do enxerto gengival, do enxerto ósseo, que são excelentes ferramentas para melhorar o seu tratamento. Né, então, Miguel? com certeza. Então, assim, nem todo caso precisa de enxerto, mas para os casos que houver a necessidade, hoje em dia medo, né? Não precisa de medo, exato. Exatamente. Hoje em dia é algo mais flui de uma forma mais fácil. Ô Miguel, e para a gente fazer um implante, o paciente precisa vender o carro, Miguel? Rapaz, veja só, dependendo do carro. Não, porque é uma dúvida aqui, as pessoas, né? Tem gente que nem se atreve a ir para uma consulta, porque não, eu nem vou, porque, né? Exato. E às vezes não é assim, né? A gente tem várias formas de cobrar e de facilitar. Com certeza. E na verdade, assim, é um gasto, Miguel. A gente tem que ver como um gasto. Não acho que é um gasto, não acho, de forma alguma. A gente tem que levar em consideração que, assim, a partir do momento que você está com um implante instalado na sua boca, você tem um padrão de mastigação, você tem um padrão estético, então, assim, deixa de ser um gasto. Você passa a ser um investimento, né? Exatamente. Muda vida, Muda vidas. Quantas pessoas alguns pacientes meus que chegam pra gente, tem vergonha de rir, né? Aquele riso controlado, porque tem vergonha do sorriso, tem vergonha de se socializar. É interessante você falar isso, Percival, porque assim, é de uma forma tão pesada isso, tão tensa, os pacientes não conseguirem rir, que só sabe quem passa. Exatamente. Só sabe quem tem essas ausências dentárias, quem tem alguma dificuldade, que tem alguma queixa mesmo assim pesada. Só sabe quem passa. E é por isso que a odontologia, e especificamente a implantodontia, que é a nossa área, se torna gratificante a cada paciente que a gente reabilita, porque a gente vê, né? Isso. No semblante do paciente, quando a gente termina o tratamento, que tira a foto final, que mostra para o paciente. A satisfação. Vezes, exatamente, não acredita que aquilo ali está, né? Que ele não imaginava que podia mudar, né? Quantos pacientes já agradecem constantemente? Às vezes depois de 2 anos, aí vai para a revisão, mas está num lugar e lembra da gente, porque disse, rapaz, eu não vim aqui porque eu tinha vergonha, ou eu gostava de uma menina e de repente não chegava nela porque eu tinha vergonha de sorrir. Me recordo de um caso que eu finalizei no final do ano passado, né? 2020, que foi esse ano caótico, né? Mas aí chegou essa menina, uma fisioterapeuta super jovem, e aí ela falou que, talvez por imperícia do profissional que agiu, né? Ela acabou perdendo 2 elementos dentários. Nem eram elementos assim anteriores, eram dentes posteriores, mas isso incomodava ela de tal forma que sempre que ela ia dar um sorriso, ela cobria a boca. E quando eu fiz a instalação das coroas, que a gente finalizou os casos, ela caiu em lágrimas, caiu em pranto, assim, começou a chorar, e assim, aí eu comecei a chorar junto. Então, tem que entrar no clima, esse tipo de satisfação, assim, de como o Percival falou, transformar vidas, né? Só algo muito... quem passa, né? Como as pessoas
que não tiveram esse problema e tal, não imagina a felicidade da outra. É, verdade. Realmente é uma coisa fantástica a implantodontia. Aí volta para aquela questão. E aí, é caro, Percival? Pois é, eu acho que não. Pelo que proporciona, né? Pois é. Pelo que proporciona, eu acho que vale. Às vezes as pessoas focam em outras coisas, né? Materiais. Exato. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma coisa... E às vezes você deixa de lado a saúde. Exato. Né? E assim, acho que saúde é importante, é bom para a cabeça, né? A saúde física vai ajudar muito na saúde mental. E uma coisa que você falou aí, que a paciente chegou devido a talvez uma imperícia de um colega, eu acho importante assim, quem quer se submeter a qualquer tipo de tratamento que seja, odontológico, médico, ir para profissionais, procure um profissional realmente que você confie, que você tem alguma indicação, que alguma pessoa da família já foi, procure saber se ele é especialista naquela área, entendeu? Faça uma varredura realmente, vá para mais de um profissional, faça a consulta, veja o planejamento dele, procure outro profissional, veja se eles estão calibrados, falam a mesma coisa, e não, realmente é mais ou menos isso mesmo. Saiba em que terreno você está pisando, né? É importante porque hoje em dia as pessoas muita gente quer fazer tudo de tudo, né? A gente foca naquela especialidade, mas às vezes a gente não quer perder um paciente de uma outra área, e acho que isso não deve existir. Acho que a gente tem que focar naquilo que a gente... Que a gente domina, né? Que domina. Tem um professor meu que dizia, quem sabe muito, sabe pouco. Sabe nada. Quem sabe pouco, não sabe nada. Então, acho que quando a gente se especializa, quando a gente se aprofunda em determinado assunto, eu acho que a gente tem crédito para tratar da melhor forma. Tratar com maestria, né? Né, Miguel? Então, assim, respondendo, né? Eu acho que pela longevidade que o tratamento com implante, a reabilitação que o implante proporciona, então vale a pena. Ele é um bom investimento, né? Um bom investimento. Coisa boa. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar hoje, esse bate-papo mais descontraído sobre a implantodontia. E a gente quer convidar vocês para os próximos programas, que a gente vai estar falando sobre odontologia, diversos temas, certo? Se você gostou, compartilha, curte, certo? Aqui na TV Unomaster, né, Miguel? Com certeza, divulgue com seus amigos. É com enorme satisfação que a gente está aqui para conversar sobre isso com vocês. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Espero que não tenha criado novas. Exatamente. E até o próximo bate-papo, né, Miguel? Até mais. Tchau, minha gente.